Meu amigo, polêmicas profundas, viu? Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, porque isso aqui que a gente vai debater, eu acho que vai um pouquinho além do futebol. Afinal de contas, o Flamengo tem razão em pedir adiamento, o Flamengo é culpado, o Flamengo é o malvadão, ele é o vilão de toda a história, o futebol deveria voltar, ou deveria ter voltado, a gente deve ter público nos estádios em breve, no Brasil, essas e outras questões do Globo Repórter, que está hoje travestido de polêmicas vazias. Vamos lá, para começo de conversa, assim, para ser muito claro, desde o início eu fui contra lá a volta do futebol no auge de um momento tenso que a gente vivia na pandemia. A gente tá falando de discussões ali que começaram ali em julho e tal, e que para mim não fazia sentido nenhum. Em junho e em julho a gente tá falando de volta do futebol quando as pessoas deveriam estar o máximo possível dentro de casa, enfim. Mas isso é um papo superado, porque não adianta a gente chorar pelo leite derramado. O futebol voltou e voltou dentro de protocolos estabelecidos, conversados, debatidos e aprovados pelos clubes, ou pelo menos pela maioria deles. Nem todo mundo foi a favor da volta do futebol no início, nem todo mundo participou ativamente da escrita dos protocolos, mas o fato é que todo mundo topou, por N razões. Razões financeiras, razões esportivas, razões de saúde, razões ideológicas, não importa. Cada time tem a sua história para estar jogando o campeonato. E não só o Campeonato Brasileiro da Série A, não, porque no protocolo da CBF fala de Copa do Brasil, de Série A, de Série B, de Série C, de Série D. É um protocolo padrão para todo mundo, com algumas diferenças de quantidade de pessoas envolvidas para cada divisão ou para cada competição. Mas, no geral, é isso aí. Então tá todo mundo no mesmo barco porque topou estar no mesmo barco. E quando esse barco apresenta alguma estabilidade, não adianta um pular fora, o outro querer pular fora, se você tá no meio do oceano e tá todo mundo na mesma viagem. Então assim, é um problema de geral. Acho que focar no Flamengo pode ser um equívoco, mas eu entendo, porque o Flamengo foi uma bandeira do retorno ao futebol, né? O Flamengo foi o primeiro a falar sobre o assunto, o Flamengo foi, de todos, aquele que mostrou mais força e mais pressa em fazer a volta acontecer e desde o início batendo no peito e dizendo: temos a melhor estrutura para fazer esse ambiente o mais seguro possível e inclusive dar exemplo para outras esferas da sociedade, já que o futebol é uma bolha, e aí o futebol do alto patamar, né, ou seja, de Série A, de Série B, esse futebol que movimenta mais dinheiro, é de fato uma bolha de privilégio, de estrutura e de monitoramento e tal. Então o discurso do Flamengo foi sempre esse. E agora o Flamengo está passando aí das 20 pessoas infectadas, são 16 jogadores com Covid, e o Flamengo quer o adiamento, ou tentou o adiamento do jogo contra o Palmeiras. Porém, essa não foi a postura momentos antes do jogo contra o Barcelona de Guayaquil, quando o time já sabia que tinha pelo menos 7 jogadores da delegação infectados, mas quis o jogo. E olha que em determinado momento a autoridade local de Guayaquil falou que o estádio ia estar interditado e que não ia rolar jogo. Por quê? Por uma questão de segurança e de saúde também do Barcelona de Guayaquil, que poderia entrar em contato com os jogadores infectados. A direção da Conmebol e a diretiva do país, que estava acima da diretiva municipal, acabaram decidindo por ter o jogo. E rolou o jogo. E que o Flamengo topou jogar. Em momento nenhum, com 7 desfalques, o Flamengo falou: olha, melhor adiarmos porque eu não tenho condições de entrar em campo. E era um ambiente bem mais hostil. Você estava longe de casa, com 7 desfalques, uma delegação já diminuta, diferentemente de um elenco que eu inscrevo para o campeonato, e eu consigo inscrever aí 40, 50, dependendo da competição. Numa viagem eu tenho uma delegação limitada dos que já viajaram, e dentro dessa delegação eu perdi 7 jogadores. O Flamengo teve que devolver uma parte e puxar uma galera da base, que inclusive teve problema para chegar, porque houve questão de logística de voo no Peru, o time precisou voltar para Manaus, ficar um tempo lá, e alguns jogadores chegaram bem em cima da hora e acabaram nem podendo ser tão utilizados como o Domenech talvez quisesse. Então era um ambiente muito mais propício para você pedir o adiamento de uma partida do
do que agora contra o Palmeiras, quando o Flamengo soube, com mais de 72 horas de antecedência, com quem ele não ia poder contar. E aí, desculpa, é um problema do protocolo da CBF que não determina um número mínimo de jogadores testados positivos para que um jogo seja adiado. A CBF entende que, dentro do elenco inscrito na competição, você tem a parcela mínima para que um jogo aconteça, o jogo vai acontecer. Portanto, o Flamengo, dentro do protocolo, ele não tem muito manejo para pedir o adiamento de um jogo. E me parece um pouco contraditório e até feio um time que quis jogar na quarta-feira dizer que não pode jogar no domingo, porque teve mais 5 ou 6 casos. Isso num conjunto geral não vai mudar muito a situação do Flamengo, que já era complicada. E se a gente for seguir um protocolo que é mundial, das pessoas que têm contato com pessoas que testaram positivo, o Flamengo deveria ir ficar em quarentena com a galera que viajou por pelo menos 15 dias. Ou seja, não daria para jogar com o Palmeiras, não daria para jogar na semana seguinte com o Independente Del Valle e nem daria para jogar na outra semana do Campeonato Brasileiro. O Flamengo deveria ir ficar pelo menos uns 3 jogos com essa galera, pelo menos sem conseguir. E se essa galera é suficiente para sustentar o adiamento de um jogo, o Flamengo não poderia entrar em campo aí nem no Campeonato Brasileiro, nem na Libertadores, nem no Brasileiro de novo. Portanto, é uma situação que, se o argumento for saúde, ela é uma situação que se estende para outros jogos. Portanto, pedir o adiamento no jogo do Palmeiras me parece malandro e oportunista neste momento. Mas, assim como o Vitor Sérgio Rodrigues já falou no último lance, e eu concordo 100% com ele, se a preocupação for saúde, se a coisa for lógica, o jogo de fato não deveria acontecer, porque você está expondo o Palmeiras, você está expondo até mais membros da delegação do Flamengo, você está expondo gente no meio do caminho na viagem, enfim, é um risco. Porém, é um risco que os clubes toparam correr. Dentro do contexto do protocolo e de que todo mundo topou correr esse risco, inclusive o Palmeiras, que falou que é contra o adiamento, ou seja, ele topa expor os seus jogadores. E por que a gente está falando que topa expor os seus jogadores? Porque mesmo os testes que dão negativo, tem 40% de chance de dar um falso negativo. Isso é científico e estatístico. Então o PCR, que é o teste previsto em protocolo, é o teste do nariz, o testinho da garganta, para saber, inclusive, se você está transmitindo a Covid-19, esse teste tem ainda 40% de chance de negativo. Então, mesmo os jogadores que testam negativo e que vão para um jogo, estão levando ali 40% de chance de estarem positivo. E aí botar os outros em risco. Mas ok, isso estava acordado desde o início e dentro deste protocolo está todo mundo topando correr esse risco. Todo mundo. Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Botafogo, Vasco, Fluminense, todos os times que estão participando do Campeonato Brasileiro da Série A e das outras divisões. Então assim, se a preocupação fosse saúde, para de fato preservar o adversário, sabendo que o Flamengo tem um surto hoje e que pode estar inclusive em quem testou negativo, o jogo deveria sim ser adiado. Mas isso no mundo da gente que defendia ou daqueles que defendem que a saúde é completamente prioritária e que você deve botar o risco a quase zero. Como não é isso que está hoje posto à mesa, tendo em vista que o Flamengo jogou na quarta-feira sabendo de todos esses riscos, sabendo que estava sem boa parte da sua força, sabendo que no banco de reserva só tinham garotos da base e que o mais experiente era o Lincoln, também formado na categoria de base, dentro de todo esse contexto, o Flamengo topou ir para o jogo. Então é muito difícil sustentar que o argumento é a saúde do outro ou o risco, porque na prática não é, porque o Flamengo jogou na quarta-feira e agora está dizendo que não pode jogar no domingo. Então assim, me parece feio e vai muito de acordo com o interesse de rodada. A rodada, jogo a jogo, né? O Flamengo achava que poderia sofrer algum tipo de represário se não entrasse em campo na quarta-feira, poderia ter o risco, acho que era muito remoto, de um WO, mas se tem o risco, melhor não correr, e o Flamengo topou entrar em campo, na verdade até quis entrar em campo, e agora não quer contra o Palmeiras. Então, diante disso, eu acho feio, e uma coisa é você achar que o jogo, no mundo ideal, deveria ser adiado. A outra coisa é enxergar o discurso do Flamengo, que nesse momento me parece feio. E não adianta as comparações com o Goiás, com outras equipes, porque assim, o Goiás, quando teve o jogo adiado com o São Paulo, o Goiás soube dos seus casos, faltando 4 horas para o jogo, por um problema de protocolo. O protocolo da CBF do início de agosto, ele foi modificado 15, 20 dias depois. Por quê? Porque o protocolo inicial, primeiro, previa a testagem só
de quem estava relacionado para a partida, os 23 mais comissão técnica. Isso obviamente precisou mudar, porque os caras treinam com gente que não está relacionado para a partida. Então hoje o protocolo testa todos os jogadores inscritos no campeonato, não inscritos e relacionados para a partida. Isso já é uma mudança de protocolo. A outra foi uma questão logística. No início, todos os testes eram condensados no Albert Einstein, que é referência no assunto. Mas isso estava atrasando, demorando. Tem times que ficam longe de São Paulo e isso dificultava a relação, o envio, o recebimento, tudo em relação aos testes. Tanto que isso acabou gerando atraso, por exemplo, no caso do Goiás. O protocolo foi mudado. Hoje os clubes podem escolher onde fazer os seus testes, os hospitais ou laboratórios, contanto, obviamente, que esses hospitais e laboratórios cumpram determinados pré-requisitos e tenham determinados selos. Isso agilizou o processo, muita coisa. Então já foi uma mudança mostrando que o fato de existir um protocolo não quer dizer que ele seja 100%. Não existe nesse momento nada 100% em relação à Covid-19. E esse protocolo já foi modificado. Então o caso do Goiás, o jogo foi adiado e outros 8 já foram adiados nos campeonatos brasileiros disputados nas séries A, B e C, em outras competições, em situações completamente diferentes. Nessa nova mudança de protocolo, de lá para cá, você ainda não teve adiamento de jogo nessas circunstâncias do Flamengo, que dentro do protocolo diz o quê? Testagem com 72 horas de antecedência para o jogo X, envio dos resultados para a CBF com 24 horas e pelo menos com 12 horas antes da viagem, porque tem clube que vai precisar se deslocar. Dentro disso, o Flamengo está apto nesse momento a entrar em campo com uma galera mais fraca, com um elenco combalido, sim, mas dentro da frieza do protocolo, o Flamengo esportivamente pode jogar. E aí você pode até questionar o protocolo, como eu também questiono, mas dentro do protocolo não faz sentido o pedido de adiamento do Flamengo, a não ser que seja a questão de força e competitividade. O Flamengo se sente mais enfraquecido e aí de fato acha que esse é um jogo importante para o campeonato, que pode cobrar pontos lá na frente, um jogo fora de casa com o Palmeiras, e acha melhor o adiamento. Aí se você bota a cara e fala sobre isso, eu acho que é mais justo do que usar outro tipo de argumento que, no fato, não vai encaixar com o discurso como um todo. Porque, sim, o torcedor do Flamengo olha para esse jogo e fala, putz, a gente podia ir bem mais forte do que vai, e a gente vai sem praticamente todos os melhores jogadores. Ok, eu acho assim, o torcedor pensar isso, super justo. Porém, dentro do protocolo, o Flamengo pode ir com outra galera. É mais fraco? É mais fraco, mas o Goiás jogou contra o próprio Palmeiras com 15 desfalques, e jogou. O Atlético Goianiense passou por isso, outros clubes passaram por isso. Então você tem que ter uma coisa que é isonomia no campeonato, igualdade de tratamento para todo mundo. E se outros sofreram com isso, o Flamengo pode sofrer também. A não ser que o Flamengo tivesse aí 30 infectados, 35 infectados, e aí não conseguisse cumprir nem o pré-requisito mínimo para relacionar jogadores para um jogo. Aí, ok, estaria dentro do protocolo um adiamento. Mas, repito, o protocolo não tem um número mínimo de jogadores testados positivos para automaticamente adiar uma partida. Então, acho que não faz sentido e é um discurso que choca com algo que o Flamengo já fez na prática, na própria semana que foi jogar contra o Barcelona de Guayaquil. Outro assunto, e que o Flamengo também faz parte, e vários outros, que é a volta do público nos estádios, o que para mim soa como uma barbaridade. Você tá falando, mas é só 30%. Bem, 30% em alguns estádios representa aí 15 mil, 20 mil pessoas chegando ao mesmo tempo para um mesmo evento, ficando no mesmo lugar 1h30 e depois saindo ao mesmo tempo. Isso pressupõe transporte público, estacionamento, passagem em catraca, subida de escada, chegada a determinado lugar, em um país que não respeita, a não ser no cinema, e olhe lá, em um ou outro estádio, a questão do assento marcado. A gente respeitou isso na Copa do Mundo, na Copa das Confederações, Olimpíada, e um abraço. E olhe lá, tivemos vários problemas. Então, neste país, onde culturalmente a gente não é chegado a cumprir regra, você achar que um protocolo de chegada e saída de 15, 20 mil pessoas ao mesmo tempo em determinado lugar, você vai conseguir ter o mínimo de controle, eu acho uma ilusão. Se a gente for para o protocolo da CBF, por exemplo, que é muito bem feito, mas tem brechas, como qualquer outro, e num universo restrito de jogadores e muito mais fácil de controlar, você tem, por exemplo, na Série A, 1,3% de caso positivo das testagens até hoje. Num geral, você vai ter aí batendo 1,6%, 1,7%. De todas as rodadas do Brasileiro até este momento da gravação do Polêmicas Vazias, só 2 rodadas não tiveram jogadores testados positivos. Isso num universo desse tamanho,
de atletas super monitorados e com estrutura médica muito boa, isso considerando a elite. Mas no geral, uma estrutura de controle muito melhor. Você imagina isso, esse percentual de 1%, de 2% positivo, multiplicado por 15, 20 mil pessoas por jogo nos estádios, ou 10 mil, ou 5 mil, não importa. É uma aglomeração que é necessária nesse momento? Me desculpa, para mim é não. E aí os clubes vão falar, poxa, mas aí a gente já perdeu 3 milhões, 4 milhões só por causa de renda. Ok, a própria CBF já deixou muito claro que esses 15, 20 mil torcedores não vão repor este prejuízo. No melhor dos mundos, você vai ter partida aí saindo no 0 a 0 em termos de grana, né? O custo para alugar, de logística de jogo e tal. No máximo, você vai ter ali empatando. Ninguém vai sair ganhando, ninguém vai sair lucrando. E mesmo que empate ou que tenha prejuízo, é um prejuízo de 50 mil, 60, 100 mil por jogo, eu não sei a que preço, porque depois não vai ter como. Vai cobrar de quem o torcedor que for pro estádio se infectar, não tiver condições que o clube tem de fazer monitoramento e depois a pessoa de fato passar bem mal por conta do Covid e ter que lutar pela própria vida, vai cobrar de quem isso aí? Vai cobrar da CBF? Vai cobrar dos clubes envolvidos, do mandante do jogo? É algo que assim, a CBF fala, beleza, os portões estão abertos, venham. E aí você fala, mas vai quem quer. Só que é um movimento que a gente tá falando para uma porrada de gente com mais, com menos informação, gente que de fato vê no futebol um combustível para sua vida. Então assim, é muito cruel você cobrar o discernimento da pessoa, não vou, acho que nesse jogo eu posso ir, e mesmo assim vai estar completamente fora de controle qualquer tipo de segurança em relação a contágio ou não. Que, repito, num ambiente super restrito, como os clubes das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro e D, você tem aí um percentual de quase 2% de teste positivo no geral. Na Série A esse número cai muito, mas em todas as rodadas, só 2 não tiveram jogadores testando positivo. Portanto, num universo de 15, 20, 10 mil pessoas, obviamente, se você aplicar esse percentual, que pode ser até um pouco maior, a gente pode ter um estrago grande aí e um estrago desnecessário. Mas as praias estão abertas, os shoppings estão abertos. Primeiro que eu não acho certo. Segundo que os shoppings, você tem um espaço que não é todo mundo ao mesmo tempo para o mesmo evento, totalmente disperso, e as pessoas não estão ali com uma pura emoção que às vezes te tira do controle, né? Que você tem que chegar ao mesmo tempo no lugar, sair ao mesmo tempo no lugar, comemorar gol, lamentar gol. É completamente diferente o controle de um shopping center para um controle de um estádio de futebol. E a mesma coisa vale, por exemplo, uma praia que é um lugar aberto, fica 24 horas ali, que as pessoas não vão na mesma hora, nem saem na mesma hora, que tem quilômetros quadrados, que não há comparação com o estádio de futebol. Então você tem ali um foco onde as pessoas vão ao mesmo tempo, ficam ao mesmo tempo e saem ao mesmo tempo. Então assim, desculpa, no momento que a gente está discutindo, eu, por exemplo, sou pai de 2 crianças. O colégio, ele pergunta, ele tem tentado pesquisar com os pais quem é ou não a favor da volta presencial para as escolas. No colégio das crianças, por exemplo, a maioria foi contra. E aí você vê, poxa, se as pessoas não podem ir para um colégio que é bem menor, vai ter bem menos crianças ao mesmo tempo, por que eu vou num estádio, né? E aí você vê, a criança não tem controle, a criança menorzinha, ela vai abraçar, ela vai não sei o quê, você não vai ter como ter a disciplina dessa criança ao mesmo tempo. Isso vale para uma manada de 5, 10, 15 mil pessoas agindo por emoção, basicamente ao mesmo tempo. Você não tem como ter controle, não há protocolo que garanta segurança de 30% de torcida em estádio, me desculpe. Então eu acho outra barbaridade em um país que botou sempre o carro na frente dos bois e antecipou discussão, acelerou o debate, mas enfim, é bem típico de Brasil. Eu sou contra e acho que a gente tem um bom exemplo agora de como, mesmo nos melhores ambientes, o risco está aí, e um risco que pode impactar seriamente no produto final, porque, de novo, o protocolo não prevê o número mínimo, então ele quer que tenha o jogo. O jogo tem que acontecer, só que não importa o produto final. Seria muito mais legal ter um Palmeiras e Flamengo com os times 100%, óbvio, mas você não vai ter. Vai ter um Palmeiras e Flamengo com o Flamengo todo esfacelado, porque o protocolo prevê isso. Então o protocolo não está preocupado com o produto final, se ele vai ser melhor ou pior. Ele está preocupado se vai entregar ou não e vai preencher ou não a lacuna na grade, os patrocinadores e para toda a cadeia produtiva. E é isso, a gente discutiu, e quando se falou da volta de futebol e de outras atividades, era muito preocupado em fazer a roda girar. Só que a roda gira e ela não está muito preocupada em cima de quem ela vai girar. Ela vai girar, ela está girando e as consequências estão aí. É isso, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo, compartilhe o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Beleza? Nós estamos juntos, um grande abraço!